Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço digital quinzenal das quartas-feiras à noite. AgroMeeting, o espaço de cultura rural. O AgroMeeting é uma organização da Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo. Portanto, esta noite teremos uma conversa sobre agricultura familiar com Cristina Amaro da Costa, portanto, durante mais ou menos meia hora, e depois responderemos às questões que nos colocarem no bate-papo do Zoom. Passo a apresentar a nossa convidada. Cristina Amaro da Costa é licenciada e doutorada em Agronomia e docente da Escola Superior Agrária de Viseu desde 1995. Centra a sua investigação na transição agroecológica e na dinamização de sistemas alimentares sustentáveis, com enfoque na proteção das culturas ao nível de territórios de baixa densidade demográfica, com enfoque na agricultura familiar, nas mulheres agricultoras e na valorização dos serviços do ecossistema e dos territórios do interior. Advoga que o uso dos pesticidas é insustentável. É apicultora quando pode. Este foi o texto que nos mandou. Cristina Amaro da Costa, boa noite, bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um enorme gosto tê-la cá connosco para falar sobre a agricultura familiar. E começaria esta conversa por lhe colocar a questão que é a agricultura familiar e qual a sua importância para a sociedade e sustentabilidade. Boa noite a todas e todos e boa noite, José. Foi um gosto receber o seu convite. Penso que foi depois de nos termos encontrado num outro debate sobre discussões de agricultura e outros tantos. Onde também fui falar de agricultura familiar, que é o público, digamos assim, a quem eu tenho dedicado o meu tempo de investigação. O que é a agricultura familiar? O conceito não é um conceito unânime, estanque, com regras muito, muito definidas, mas assenta essencialmente em dois princípios. De que a exploração, é um conjunto de explorações agrícolas, em que a exploração agrícola assenta essencialmente na mão de obra familiar e cujo rendimento dessa família vem em parte ou numa parte importante da agricultura. Portanto, ao contrário de uma agricultura mais empresarial, que tem em vista o rendimento, a produtividade, que está associado a empresas. Portanto, em contraponto, estamos a falar de explorações assentes numa família que dedicam uma parte do seu tempo à agricultura, que utilizam maioritariamente mão de obra familiar e que satisfazem uma parte do seu rendimento a partir daí. Estas explorações são de uma enorme importância à escala mundial, elas são mais do que 90% das explorações agrícolas no mundo, e em Portugal também o são. Em Portugal as explorações de agricultura familiar ultrapassam os 90%, com estas características ultrapassam os 90% das explorações agrícolas, o que significa que estamos a falar de 270 mil ou mais explorações agrícolas, já que o nosso total de explorações anda pelos 280, à volta de 280 mil explorações. Portanto, logo daí vem a sua enorme importância. Estamos a falar da maioria dos representantes da nossa agricultura em número e também que ocupam uma parte do território bastante relevante, que é cerca de 50% do nosso território. E normalmente são uma agricultura que não é a mais visível, digamos assim, não são as empresas de sucesso que aparecem nos anúncios quando queremos representar uma agricultura bem-sucedida em Portugal, mas estão cá, estão presentes nos nossos territórios. E depois têm uma enorme importância, porque são estes agricultores que transformam os territórios naquilo que nós conhecemos e reconhecemos como sendo o nosso país. Então, acho que é indubitável que eles são importantes, não é? E que trazem um valor imenso à sociedade, que podemos interpretá-lo de várias maneiras, mas eu diria que poderíamos dizer que, do ponto de vista económico, são explorações que asseguram uma parte do rendimento destas famílias,
asseguram o emprego de mais de 500 mil de população rural, que trabalha pelo menos parcialmente nestas explorações agrícolas, asseguram a alimentação destas famílias, do agregado familiar, dos familiares diretos, dos vizinhos, e asseguram uma capacidade económica para que estas famílias depois realizem uma série das suas necessidades e dos seus desejos. Depois também do ponto de vista social, estas famílias, este tipo de agricultura está associada normalmente a famílias que também a partir da agricultura conservam um conjunto de práticas sociais, culturais, que nos são muito caras e que são aquelas que traduzem a nossa cultura rural, o nosso mundo rural. Também associamos a estas famílias o cuidado dos idosos e o cuidado das crianças, o cuidado da alimentação, e tudo isso são benefícios sociais que aqui agregamos. Poderíamos ainda juntar aqui a manutenção da dieta mediterrânica, que agora tanto falamos, ou da dieta atlântica. E tudo isto são mais-valias que eu colocaria todas no plano social, cultural, se assim quisermos juntar. Mas, e depois ia só terminar sim. Uma terceira vertente que para mim é muito importante, que são também estas famílias que asseguram a paisagem tal como a conhecemos, que asseguram a biodiversidade das explorações agrícolas, em particular no centro e no norte do país, mas também no sul, e que preservam sementes, preservam variedades tradicionais, preservam práticas agrícolas ancestrais, que são hoje também um valor que nós reconhecemos. Todos sabemos que a biodiversidade, que a natureza é essencial para o nosso presente e para o nosso futuro, e muita dessa riqueza está nas mãos destas famílias de agricultores. Não, obrigado. A minha intervenção era no sentido de debatermos, porque sendo uma parte que é autoconsumo ou troca, portanto não tem um registro económico, não é? Ou seja, não, é daquelas contas que não contam para o PIB, não é? O cuidar dos idosos, fazer a agricultura familiar de autoconsumo. É por isso que é um bocadinho que eu estava, eu há bocadinho estava um pouco a dizer que é uma agricultura menos visível. Sim. Não é? E é uma economia também menos visível, porque nós de facto não contabilizamos nada dessa produção agrícola que é autoconsumida, não transformamos nada deste autoconsumo e desta autossustentação das famílias em valor económico. Mas ele existe. A verdade é que estas famílias conseguiram construir as suas casas, alimentar os seus filhos, criar os seus filhos, pô-los a estudar. A maior parte deles hoje não estão com elas, estão noutras vidas, e conseguiram chegar aí porque esta agricultura familiar também para isso contribuiu. Ainda que não seja a única fonte de rendimento das famílias, é uma fonte de rendimento importante, que nós mascaramos, que nós invisibilizamos, porque não trazemos às estatísticas. E para além disso, muitos destes agricultores, estes que estão no recenseamento geral agrícola, estão contabilizados, mas continua a haver muitas famílias que têm a sua pequena agricultura e que, como não recorrem a nenhum tipo de subsídio, nem têm nenhum tipo de cultura que careça de ser registada, não aparecem também nas estatísticas. Isto foi muito visível nos incêndios de 2017, quando os agricultores quiseram aceder aos pequenos apoios que houve para a recuperação dos incêndios, em que apareceram muitos agricultores que não estavam registados como tal. E isso ainda vem dar mais força a esta importância deste setor, não é? E como é que se caracterizam as produções da agricultura familiar? Em que é que elas são importantes? Como se caracterizam é difícil dizer em poucas palavras, porque a agricultura familiar não quer dizer que seja pequena, nem que seja grande, nem que seja uma família unipessoal ou um agregado familiar com 20 pessoas, já é muito variável, não é? Se pensarmos na agricultura familiar do Sul, ela não será claramente igual ao Norte, porque a dimensão da propriedade também não é igual. Mas, em geral, caracterizamos a agricultura familiar como uma agricultura multicultural, portanto, com mais do que uma cultura, com mais do que uma espécie, associando a produção animal com a produção vegetal e com a floresta, em alguns casos até com a pesca, também alguma agricultura familiar em algumas regiões mais próximas dos mares ou de grandes reservas de água. A pesca também aparece associada à agricultura familiar.
não sei, eu convido-vos a ver um vídeo que foi construído no âmbito da construção do plano para a década da agricultura familiar, em que retrata agricultores familiares de norte a sul, e temos desde jovens agricultores que se instalaram como uma família e que dependem apenas da mão de obra familiar para o sucesso da exploração, e são explorações modernas, viradas para o mercado. As explorações mais pequeninas, onde podemos encontrar 3 ou 4 gerações da mesma família a trabalhar em horta, floresta, com empregos em tempo parcial complementares à atividade agrícola, em que têm desde hortícolas, fruta, floresta, animais, enfim, uma grande diversidade de culturas. Portanto, não consigo caracterizar assim em 2 ou 3 palavras. Não, acho que a caracterização está excelente. Porquê é que ligam a agricultura familiar aos sistemas alimentares sustentáveis? Bom, quando falamos de sistemas alimentares sustentáveis, falamos de 2 componentes grandes, não é? A parte alimentar e a parte de produção. Quando falamos da parte de produção, porque é que associamos a agricultura familiar a sistemas normalmente sustentáveis, em particular porque eles são normalmente pouco intensivos. E ao serem pouco intensivos, também recorrem recorrem menos a fatores externos de produção e procuram assegurar aquilo que precisam dentro da exploração. Não quer dizer que façam tudo perfeito e que todos os agricultores trabalhem desta maneira. Haverá muitos destes agricultores que recorrem a pesticidas e a fertilizantes de síntese fora da exploração sempre que o necessitam. E aí há um trabalho grande a fazer para que estes agricultores de facto cumpram este papel de conservação e de contributo para a sustentabilidade ambiental que queremos e que ambicionamos e que eles estão tão perto na maioria das vezes. Depois, do ponto de vista da alimentação, porque é que dizemos que eles são uma parte integrante dos sistemas alimentares? Porque eles estão muito associados ao autoconsumo das famílias e à partilha de alimentos numa comunidade mais próxima e à comercialização dos seus produtos também em circuitos de comercialização mais próximos. E, portanto, tendencialmente há é visível e há uma vontade de associar aquilo que é a alimentação de uma comunidade mais pequena, uma cidade, a quem produz ali perto, em vez de estarmos a ir comprar mais longe. E quem produz ali perto são maioritariamente agricultores familiares. E, portanto, há esta vontade, nos 2 sentidos, de que os agricultores familiares possam fornecer os alimentos na proximidade e vice-versa, que os consumidores possam ir buscar aos seus produtores mais próximos. Excelente. O que fazer para tornar as produções da agricultura familiar mais sustentáveis economicamente? Bem, do ponto de vista da investigação, há todo um trabalho para fazer de reconhecimento e de valorização destes serviços que estes agricultores prestam à sociedade, sejam os económicos, sejam principalmente os sociais e os ambientais, de maneira a que estes serviços sociais e ambientais e o seu valor possa ser incorporado no valor económico que estamos disponíveis a pagar aos agricultores. Depois, facilitar, encontrar mecanismos que facilitem o acesso destes agricultores ao mercado, seja por mercados de proximidade, seja fomentando o associativismo, a cooperação entre estes agricultores, para que eles possam chegar também a mercados mais longínquos e mais capazes de pagar por aquilo que é o seu valor. Depois, se calhar, uma grande campanha para que saibamos que estes agricultores produzem produtos de qualidade com um valor que tem associado a preservação do ambiente, a qualidade dos alimentos, as questões culturais, enfim. E depois, talvez também capacitar os vários autores ao longo da cadeia, desde os agricultores aos técnicos, enfim, aos comerciantes, para que possamos, entre todos, criar uma rede que se fortaleça mais e que valorize mais os alimentos que produzimos e que garantem a nossa soberania alimentar. Do ponto de vista da investigação para caracterizar estes serviços públicos do ecossistema que prestam e sociais, tem avançado ou ainda estamos um bocadinho numa fase preliminar em que não há objetividade para construir estes referenciais de política? Não, temos feito um trabalho nos últimos, talvez, 10, 15 anos, grande, pelo menos em Portugal, não é? Porque a agricultura familiar tem vindo a ser trabalhada noutras partes do mundo já há mais tempo,
porque havia já uma consciência há mais tempo da sua importância. Em Portugal, talvez este século, talvez os últimos 10 anos, 15, começou a haver mais gente, talvez haja maior disponibilidade de investigadores, não sei, mas começou a haver, de facto, um número crescente de pessoas a investigar para e com este conjunto de agricultores. Tendencialmente, na investigação, pelo menos é aquilo que eu sinto, tendencialmente fomos treinados para os agrónomos e as pessoas que trabalhavam neste setor para investigar as produções economicamente mais importantes, para produzirmos com maiores índices de rendimento, com maior sucesso, e isso significava trabalhar para uma outra agricultura mais virada para o mercado. E poucos foram os agrónomos que foram ficando, e as outras áreas também, não é? Que foram ficando sociólogos, biólogos, que foram ficando a trabalhar com a agricultura familiar e estes agricultores que não estão tão vocacionados, digamos assim, para produzir desta forma de sucesso que víamos nos anos 80, 90 e por aí fora. E nos últimos anos, de facto, começámos a perceber que estes agricultores têm este valor que está para além da produção de alimentos e que era importante trabalhar para eles, porque eles também têm dificuldades, também têm problemas técnicos, problemas económicos para resolver. E esse número tem vindo a crescer e traduziu-se o ano passado, por exemplo, na criação dos Centros de Competências de Agricultura Familiar e Agroecologia, traduziu-se há 3 ou 4 anos na criação do Estatuto da Agricultura Familiar, traduziu-se agora no plano para a década da agricultura familiar, e isto tem sido possível porque há um número crescente de pessoas a quererem saber mais, a quererem valorizar, a quererem dar visibilidade a estes agricultores e a este setor, e a quererem encontrar soluções para potenciar aquilo que é esta riqueza, digamos assim. Obrigado. O que é a agroecologia e qual a sua relação com a agricultura familiar? Bom, um pouco porque noutros países é muito visível que a agricultura familiar e o sucesso da agricultura familiar passa pela agroecologia. Em particular países que não têm acesso a fatores de produção de síntese, como pesticidas e fertilizantes em particular, mas também a outros, e não o têm porque não existem no mercado ou porque economicamente estes agricultores não têm capacidade de aceder a esses fatores de produção, não é rentável, não é possível para eles. Essa agricultura familiar, um pouco espalhada por todo o mundo, vê o seu sucesso baseado em práticas agroecológicas. E, portanto, historicamente, e olhando para o mundo, aquilo que vimos é uma grande proximidade entre a agroecologia e os agricultores familiares. E quando começámos a procurar isso em Portugal e a trabalhar e a tentar perceber se em Portugal também seria assim, uma vez que também temos um grande número de agricultores familiares, a verdade é que encontramos que as práticas dos agricultores familiares estão, em muitas circunstâncias, muito próximas das práticas agroecológicas. E quando não estão, é apenas em 2 ou 3 detalhes, um deles claramente associado ao uso de pesticidas, mas tudo o resto, a rotação cultural, as consociações culturais, a seleção de variedades tradicionais e a sua manutenção, e de raças, são práticas agroecológicas que estes agricultores asseguraram ao longo de gerações e que importa hoje, sabemos, valorizar, preservar, continuar e ajudá-los a dar esse salto, que no caso de Portugal e eventualmente da Europa e em zonas do mundo mais desenvolvidas, foi algo que eles não conseguiram manter, não é? Porque também quiseram produzir mais, com melhor produtividade, com mais sossego e tranquilidade, e, portanto, recorrer ao uso de pesticidas e fertilizantes foi natural nos últimos 50 anos, também para estes agricultores. Mas tirando essas 2 ou 3 questões que são difíceis, são exigentes, cujas alternativas são problemáticas e difíceis de alcançar, a verdade é que todas as outras práticas estão muito próximas da agroecologia e por isso há esta evidente conexão entre a agricultura familiar e a agroecologia. Uma outra temática dentro da agricultura familiar. Qual o papel da mulher na agricultura familiar? Sei que é um tema que lhe é caro. Bom, um pouco porque em todo o mundo
há uma parte da agricultura, nas explorações agrícolas, que mais ou menos foi sempre sendo responsabilidade da mulher. Em particular, aquilo que tem a ver com a escolha e a produção e a manutenção daquilo que são os alimentos que a família precisa, porque era a mulher tradicionalmente que decidia o que é que se comia em casa. Também por o papel que a mulher tem social no cuidar dos filhos, dos idosos, tradicionalmente e ainda muito na realidade. E no caso do Politécnico de Viseu, começámos muito a trabalhar em torno das mulheres agricultoras, porque precisamente nos incêndios de 2017 participámos num grupo em que tivemos a ajudar a construir, a fazer projetos de candidaturas para a reconstrução e a recuperação pós-incêndios. E foi muito visível que as mulheres eram detetoras de um conhecimento muito importante da exploração agrícola, porque elas vinham com os maridos, mas eram as mulheres que conheciam os limites da propriedade, os animais, as máquinas. E isso chamou a atenção muito para que há um conjunto de mulheres muito grandes atrás daqueles que aparecem normalmente à frente das explorações, porque efetivamente em Portugal quem aparece nas estatísticas mais de 70% das vezes à frente das explorações é um homem, e depois aquilo que se verifica é que por trás está uma mulher, até porque o homem muitas vezes tem uma outra profissão, e portanto quem está no campo a tomar conta da exploração, quem sabe o que se plantou, o que se semeou, como se guardou, como se fez, é a mulher. Apesar de depois, muitas vezes, ser o homem que vai ao mercado vender o que a mulher produziu. E, portanto, nesta invisibilidade das mulheres, a par desta invisibilidade das mulheres, sente-se que elas têm um papel muito importante na agricultura familiar, mesmo em países como Portugal, que está na Europa, não é? No resto do mundo é muito visível, porque há muitos países onde quem fica em casa a trabalhar é a mulher também na agricultura e, portanto, é esse o seu... A sua importância. A sua importância. Isso faz-me lembrar um artigo no Jornal Expresso, há uns 10 anos atrás, na altura da crise, em que estávamos todos desacreditados do país, em que o embaixador do Reino Unido escreveu um artigo sobre as 10 coisas importantes em Portugal. E uma delas é que se queremos uma coisa bem feita em Portugal, temos que colocar uma mulher à frente. Depois ele terminava o artigo dizendo que levou aquilo tão a peito que casou com uma portuguesa. Não diria tanto, mas diria que as mulheres são importantes e que é relevante reconhecer essa importância, dar visibilidade, porque elas, ao serem o centro de muitas explorações, ao terem o conhecimento, ao tomarem as decisões, são sabedoras de um património ambiental, social e cultural que nós temos que reconhecer e valorizar e preservar e potenciar. Acima de tudo é isso. Há também quem diga que as mulheres são muito propensas à inovação, porque elas também têm que ser muito criativas para resolver os seus problemas. E esse também é um dos desafios quando trabalhamos com mulheres, porque efetivamente elas são extraordinariamente inovadoras e capazes de encontrar soluções quando já nada parece ser viável. E isso é muito inspirador para quem investiga. Isso é admirável. Valorização dos serviços do ecossistema. Que apoios deveria ter a agricultura familiar para ser compensada pelo que faz? Bom, eu diria que, neste caso, mais do que a agricultura familiar em particular, valia a pena olhar para o território e perceber que medidas e que serviços dos ecossistemas são prestados em cada território, porque cada território pelo tipo de agricultura tem, não é? E, portanto, não é igual pensar em serviços de ecossistemas no norte do país e no sul. Não é igual pensar em serviços de ecossistemas no interior e no exterior. E não é igual pensar em serviços de ecossistemas quando temos milhares de pessoas num concelho e noutro em que não temos ninguém. E isso faria com que as medidas de valorização dos serviços dos ecossistemas não pudessem ser definidas à escala nacional. E são. Eles são desenhados pensando que as explorações são todas iguais e não são. Pensar que um serviço de ecossistema é, por exemplo, criar ou
criar passagem para os animais numa exploração e, portanto, interromper redes para que os animais possam passar e criar corredores ecológicos, que é uma das medidas que esteve em discussão e que eventualmente será compensada um dia, não é igual no norte e no sul, porque no norte, neste momento, por exemplo, temos agricultores que têm que passar noites inteiras sentados ao lado do milho para que o milho cresça e não seja destruído por javalis. E, portanto, para estes agricultores do norte, será impensável abrir portas para que os animais, como os javalis, possam passar. Portanto, compensar serviços dos ecossistemas passa primeiro por conhecer muito bem o território e os serviços dos ecossistemas que são prestados em cada território. E se assim o fizéssemos, claramente iríamos compensar os serviços dos ecossistemas que são prestados pelos agricultores familiares. Isso remete-me para a questão seguinte, que é como fazer isto do ponto de vista do território? Eu diria que é um pouco a mesma coisa, não é? Porque a resposta é muito parecida, não é? É como tomar medidas que servem os espaços mais urbanos e que não servem os espaços rurais, não é? Esta medida recente das rendas de casas que o Estado quer impor às casas que estão abandonadas, porque elas são necessárias nos grandes centros urbanos, é uma medida que não serve os territórios do interior, porque a realidade nos territórios do interior é muito diferente. Portanto, eu diria que aqui é um pouco a mesma coisa. As medidas e as políticas públicas têm que ser ajustadas à realidade das várias agriculturas que existem. E não existe só um tipo de agricultura em Portugal, existem diversos tipos de agricultura. E só existe um tipo de medidas, não é? E, portanto, eu acho que é mais o mesmo. É preciso conhecermos o território e a realidade daquilo que é a nossa agricultura e aquilo que ela precisa e aquilo que deve ser valorizado. E para isso é preciso estudarmos e termos mais dados, mais informação, para que o dinheiro não fique apenas nas agriculturas de maior dimensão, de maior acesso ao mercado, até porque esses serão, se calhar, aqueles que precisam menos, não é? Porque se pensarmos que um agricultor que tem 1000 hectares ainda precisa de ajudas proporcionais aos 1000 hectares, o que diremos de um agricultor que tem 1 hectare e que, quanto muito, recebe uma côdea que não lhe dá nem para, se calhar, o gasóleo que precisa para o seu equipamento agrícola que tem, que se calhar não há de ser um grande trator também. Portanto, há aqui um repensar daquilo que é a nossa agricultura e um repensar de quem, de facto, precisa de apoio para manter um país que é o que é, porque estas pessoas são o que são e estão cá. E a tendência é perdermos estes agricultores e estas pessoas que estão no mundo rural. E a única maneira que temos de inverter este processo de saída do mundo rural é criar incentivos, criar possibilidades para que as pessoas se instalem, que os jovens se instalem. Isso implica pensar nas políticas todas, implica pensar, por exemplo, que um projeto de jovem agricultor não faz sentido ter 5 anos. Ao fim de 5 anos, o jovem agricultor está a começar a montar o seu negócio. E o financiamento acaba nessa altura, não é? E se correr muito mal, ele vai desistir. Então, se queremos agricultores jovens ou outros que fiquem, temos que pensar que estes apoios têm que ser a mais tempo e têm que ser pensados para cada projeto, para cada território, para cada mais-valia que estes atores tragam ao país. Não sei se respondi ao que me pediu, mas... Não, respondeu, embora, assim, o que me parece a mim, mas pronto, isso sou eu que sou um bocadinho crítico do sistema e que acho que devíamos avançar de outra maneira, não é? Falou em que há 260 mil agricultores familiares, ou explorações familiares, não é? Há 180 mil que recebem apoios, portanto, quer dizer que há 80 mil... Claro. Não, claro. O outro aspecto é, isto é centralizado do ponto de vista do país, ou seja, é traçada a régua esquadra, não é? É assente em hectares, é assente em práticas culturais, algumas caracterizações e pouco mais, não é? Agora, quando pensamos em regiões plano, não é? Por exemplo, a nível da região norte, não é? As agriculturas são completamente diferentes dentro da região norte ou da região centro. Portanto, quando eu há bocadinho me falava na questão a que território deveríamos chegar, não é? Porque uma coisa é
ok, é a realidade e a multiplicidade de agriculturas, e a outra também é o realismo de aplicar medidas que Claro. Não, nesta altura são centralistas, ou seja, elas apesar de serem definidas em Portugal, o pacote é igual ao que era definido em Bruxelas, portanto é uma falácia aquilo que nos contaram, e elaborar por um país, elaborar por os serviços do país que seria diferente, portanto, para mim aquilo é claro, não é? a evolução Não, de continuidade. Agora, também é preciso da nossa parte contributos, não é? E eu acho que é aí que nós estamos não, o José tem toda a relativamente pobres. razão. Nós damos mais de 90%, acho eu, das ajudas a 7% dos agricultores que estão no Sul, Sim, não é? é, E isso é um desequilíbrio imenso, porque as ajudas não deviam ser só por área, não é? Nem deviam ser por área, acho eu. Eu sim, também não sou especialista em políticas públicas nem em desenhos de políticas públicas, mas claramente aquilo que eu sinto é uma enorme injustiça de pormos a grande maioria da VEB, e estamos a falar de um financiamento muito, muito, muito grande, num conjunto muito pequenino de atores, em vez de o distribuirmos de uma forma mais homogénea pelo país. Portanto, eu também diria que esses 7% estão no Sul, esses 90% das ajudas estão no Sul, e que o Norte pouco tem de ajudas à agricultura, tendo no Norte a maior parte dos agricultores. Portanto, eu claro, também acho que é preciso repensar isso, claramente, e isso tem sim, sido reivindicado por uma série de atores, nomeadamente a Confederação Nacional de Agricultores, enfim, provavelmente muitas outras entidades, eu não as conheço não claro, consigo ouvir todos ao mesmo tempo, e eu também sinto isso, e acho que todos, quem se preocupa com a agricultura familiar sente isso, e o José, ao espaço visual, que fazem projetos e estão com atores no Norte, devem sentir ainda mais isso do que eu, porque estão no terreno todos os dias com essas pessoas, não é? sim, o que acontece é assim, o meu entendimento, não é como consultor, é como cidadão, é que os incentivos deveriam corresponder a objetivos de política, não é? E uma das Exato. coisas que a mim me choca pessoalmente é que eu sou produto da agricultura familiar Claro. e, portanto, quer os meus pais, quer os meus avós, quer os meus bisavós eram agricultores familiares. Agora, eu não posso aceitar é que a agricultura familiar existe e presta um serviço público e que quem a pratica tenha uma habitação insalubre. Claro, claro, claro. Por aí fora, ou seja, não tenha pobreza energética, está a entender? Portanto, Claro. este tipo de problemas não serem debatidos e enfrentados, não é? E depois, quando eu vejo que há um estatuto da agricultura familiar, mas que na prática corresponde a uma mão cheia de nada, do ponto de vista objetivo. Temos que ir caminhando. Claro, mas pronto, mas eu sou um bocadinho cético, porque assim, nós temos sistemas de ajudas desde 1986. E, portanto, acho que nós devemos aprender e devemos chegar a uma altura que temos que dizer que o rei vai nu, Claro. não é? Sim, Opa, sim. se a agricultura familiar é importante, é que, o que me parece é que do ponto de vista da sociedade e da política e dos objetivos de política não é. É assim, eu também acho que estamos muito longe de qualquer coisa que seja visível e que seja efetiva, não é? Que seja efetiva. Que seja visível já vai sendo, que seja efetiva estamos muito longe. Mas temos feito um caminho e estamos melhor do que há 20 anos em que nem sequer nos livros que eu estudei não se falava de agricultura familiar. Eu já estudei nos anos 80, mas nos livros em que eu estudei não se estudava agricultura familiar. E, portanto, temos feito um caminho. Hoje a agricultura familiar aparece como um termo, como um conceito nas políticas públicas, que não é ainda suficientemente concretizável, não é, estamos longe de ser, mas que há uma preocupação e que há um conjunto de atores que vão falando nisso, há. E, portanto, estamos melhor do que estávamos. Sim, mas o que Somos acontece o é assim. único país na Europa a ter um estatuto da agricultura familiar? Somos, o que também temos que nos perceber que estamos a fazer algumas coisas que noutros sítios ainda não se estão a fazer. Que a agricultura familiar é importante para a sobrevivência do mundo rural? É, porque são esses agricultores que trazem pessoas para o meio rural. São essas famílias que retornam, não são as outras.
Não quer dizer que não haja pessoas novas no mundo rural, pessoas que vieram da cidade, cresceram sempre na cidade, mas são uma minoria. Aqueles que regressam são pessoas que tinham raízes no mundo rural. E o abandono rural e a desertificação do mundo rural é uma realidade que queremos e que todos na Europa inteira percebem e querem resolver. E isso passa muito por valorizar, por exemplo, a agricultura familiar. Mas aí que há seria muito por fazer, importante. há muito, muito por fazer. E que é muito difícil porque do outro lado estão os setores agrícolas fortes. Estão os setores empoderados, com capacidade financeira, com capacidade política, com acesso aos centros de decisão. Portanto, todo o caminho para a agricultura familiar é mais difícil. Mas estamos cá precisamente hoje, por isso, não é? Eu, o José, é essa a nossa preocupação e é isso. Sim, claro. Não, Gritar eu tenho uma preocupação muito grande ao nível das políticas públicas, sobretudo nas compras públicas alimentares, não é? Nas cantinas escolares, hospitalares, militares, não é? Uhum. Em que deveria haver uma prioridade para este tipo de produções. Não é? E o meu sonho é que, está a entender, é que ao fim de 10 ou 15 ou 20 anos as coisas pronto, tenham mudado efetivamente. Eu já nem digo tanto, ao fim de 5 ou 10 anos, isto são mudanças significativas, não é? Ou seja, não me contento com as pequenas mudanças. Claro, claro. Acho que, temos que trabalhar para que haja mais mudanças, claro, não é? Mas temos conseguido que vão aparecendo alguns instrumentos de política nesse sentido. Eu também acho que ainda são poucos e que são poucos ajustados àquilo que é a realidade do mundo rural. sim. Em particular no norte e no interior. E no centro, não é? Porque o centro e o norte são muito semelhantes. Mas temos que continuar a tentar e não desistir, e é o que podemos fazer. Também não. E ser eficazes. Está na altura de sermos mais eficazes. Se calhar. Passando agora aqui para as perguntas dos nossos participantes. A primeira diz o seguinte: qual é, mais ou menos, a percentagem de agricultura familiar que pratica a agricultura sustentável? Bom, é uma pergunta muito interessante e que mereceria uma resposta urgente, mas as estatísticas não têm essa resposta para essa pergunta. Nos trabalhos que nós temos vindo a fazer, eu diria que à volta dos 70% das famílias de agricultores praticam uma agricultura que se pode considerar quase biológica. Então não é biológica porque não é certificada, portanto sustentável. Sim, sim. Depois nos outros que sobram, nos 30%, as práticas que não são, teriam alguns problemas, até porque estes agricultores depois muitas vezes utilizam em particular os pesticidas de forma não tão segura. Aí haverá alguma coisa a mudar, mas eu diria que nos estudos que nós temos, mas não há estatísticas para o país, e os nossos estudos não são representativos do país, são muito na zona centro, no Minho também temos feito alguns trabalhos, mas não são representativos do setor. De qualquer maneira, já são um indicador muito interessante e importante. A próxima questão diz o seguinte: como implementar a agricultura de precisão em microexplorações agrícolas familiares? Desde que haja capacidade dos agricultores e, portanto, o grande passo quando pensamos em agricultura familiar, para que possa haver agricultura de precisão, é capacitar os agricultores, capacitar os agricultores, os técnicos, o mundo rural em geral. Há aí uma enorme falta ainda de capacidade técnica e de conhecimento, quer o conhecimento tradicional, quer o conhecimento moderno, novo, muito, muito longe de ser aceitável sequer. E isto é uma coisa que nos dizem em todo o lado: falta conhecimento, falta informação, falta conhecimento, falta informação. Ok. Quais os efeitos mais marcantes das alterações climáticas na agricultura familiar? Eu diria que nos últimos anos, claramente, a falta de água. Os incêndios que afetam de sobremaneira a agricultura familiar, a falta de água, e dizem os estudos que também algumas pragas e doenças que têm vindo a surgir com
temporalidades diferentes, com severidades diferentes, resultado das alterações climáticas. Porque mesmo que as doenças sejam as mesmas e as pragas, o facto do clima ser muito mais instável também faz com que o comportamento dos insetos e das doenças seja diferente e não exatamente aquilo que se estaria habituado a ver. E tudo isso carece de respostas novas e de soluções novas. Diria que essas duas circunstâncias, provavelmente, se continuarmos assim, dentro de uns anos, teremos outro tipo de impactos climáticos, nomeadamente no excesso de calor, na insolação, nas queimas provocadas pelo sol e também nas horas de frio, que em muitos anos não são suficientes para assegurar a diferenciação floral, que é tão importante em algumas culturas agrícolas, nomeadamente nas fruteiras. O que pode valer entre a ajuda de famílias, entre explorações agrícolas familiares, no que diz respeito à mão de obra? Bom, tradicionalmente era uma das coisas que acontecia e que os agricultores familiares reconhecem como tendo saudades, não é? Porque a maioria da mão de obra das aldeias e das terras do interior dedica-se a outras atividades hoje. Mas ainda há muitos agricultores que partilham com vizinhos e com familiares o trabalho agrícola e muitas vezes até sem haver dinheiro no meio, não é? Partilham alimento, partilham trabalho por troca de trabalho ou por troca de alimentos. Mas aí há muito trabalho a fazer, até no sentido de reconhecer que é importante esta entreajuda, porque muito da partilha que havia entre famílias até há, se calhar, 30 anos atrás, com o sistemático êxodo rural, deixou de ser uma realidade. E, portanto, é uma das coisas que nós gostávamos e que temos tentado recuperar, a cooperação, a associação de pessoas, a partilha, mas era preciso que houvesse mais gente a tentar valorizar toda esta riqueza cultural, não é? Porque a partilha de mão de obra estava associada também a um conjunto de tradições importantes nos territórios rurais. Eu acho que nós vamos viver um período em que isso vai ser incrementado, porque vejo que as pessoas da minha geração, entretanto, se reformarão. E nós fomos criados na agricultura, ou seja, faz parte da nossa cultura nativa agricultar. Esperemos que sim. Provavelmente o regresso à terra vai ser um fenómeno interessante nos próximos 10, 15 anos. Depois provavelmente irá crescer. O que fazer para colocar as produções agrícolas familiares nos mercados locais, públicos e privados? Olha, podemos trabalhar por vários lados. Desde logo, trabalhar os agricultores para que eles se sintam capazes de colocar os seus produtos no mercado e que acham que eles têm um valor que vale a pena ir ao mercado. E facilitar essas idas ao mercado, não é? Facilitar mercados locais, facilitar a associação de agricultores para que eles consigam colocar em mercados mais longe e facilitar que eles consigam, como dizia há bocadinho o José, colocar os seus alimentos nas cantinas públicas, nos hospitais. E depois também, pelo outro lado, trabalhar os consumidores para que percebam o valor destes alimentos que são produzidos de formas mais tradicionais, que são mais frescos, que estão ali ao lado e que têm por trás famílias, territórios, culturas, biodiversidade. Portanto, há os dois caminhos, diria eu. E no meio disso as políticas que podem facilitar estes caminhos, não é? Facilitar facilitar o acesso ao mercado da parte dos agricultores e, por outro lado, as políticas ligadas à educação que permitam que os consumidores, as crianças, os adultos, os jovens, percebam que há estes alimentos produzidos em Portugal por portugueses com esta riqueza e esta qualidade. Eu lembro, aqui agora fazendo um bocadinho de publicidade à casa, que temos organizado uma pós-graduação em sistemas alimentares sustentáveis e de comercialização em circuitos curtos, em parceria com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo,
para no fundo levar para o terreno conhecimento para que, para que estas coisas possam avançar. A próxima questão pergunta: qual o impacto da atual crise decorrente da inflação na agricultura familiar? Bom, essencialmente o aumento dos custos de produção, dos fatores de produção, não é? O gasóleo, os adubos, as sementes, tudo isso aumentou exponencialmente. E, infelizmente, a subida do preço dos alimentos nos supermercados não se tem traduzido propriamente numa subida de preço pago aos agricultores pelos produtos, ou pelo menos não na mesma proporção, quando são eles que estão a assumir estas despesas a aumentarem, não é? E depois todas as outras despesas que qualquer um de nós sente, não é? Porque se estamos a falar de famílias agrícolas, eles também pagam, como nós, quando vão buscar qualquer coisa ao supermercado, quando vão pagar qualquer serviço, tem aumentado tudo, não é? Tudo está mais caro para todos e para os agricultores familiares também. E eles têm estado um pouco a tamponizar, ou pelo menos a absorver uma parte destes custos, que não são igualmente repartidos por toda a cadeia de valor. E isso era uma das coisas que as políticas públicas deviam tentar perceber, como é que é possível distribuir o que se ganha no final, quando uma família compra um bem alimentar, como é que isso deve e pode ser distribuído até toda a cadeia, até o agricultor, compensando cada um pelo valor justo que deve receber. Sim, mas isso é daquelas coisas que andamos à volta dos problemas, não é? Porque assim, neste momento todos os agentes económicos em Portugal entregam à autoridade tributária todos os meses um ficheiro com as suas transações económicas. Só é preciso alterar a lei. É verdade, é verdade. Para que as Podemos fazer outras autoridades... coisas, José. Podemos, claramente, como consumidores e como cidadãos, comprar diretamente aos agricultores. Claro, Podemos também. fazê-lo e devemos fazê-lo. E, Sim, e isso até já é possível fazer em cidades grandes também, porque há já diversos tipos de dinâmicas de mercado em cidades grandes em que o agricultor vende diretamente ao consumidor. claro. É tentarmos organizar para que isso seja possível a maioria das vezes. Se calhar não todas as vezes, mas pelo menos sempre que pudermos comprar a agricultores diretamente, fazê-lo. Claro, mas o ponto que eu estava a focar tinha a ver com a distribuição do valor ao longo da fileira. Que é, agora fala-se num observatório, numa entidade regulatória para o agroalimentar, e eu acho que só é preciso aprofundar o que temos a Autoridade da Concorrência e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, terem acesso aos dados da Autoridade Tributária, salvaguardar a questão dos dados, e por isso é que é preciso uma alteração legal, e tem ali depois é só ferramentas informáticas. Tem toda a informação. Tem que querer tomar decisões, não é? Tem toda a informação e dados para se poderem fazer políticas públicas. Agora é preciso querer fazer políticas públicas, não é? Sérias com base em dados. Agora o que acontece é que andamos a brincar. Eu diria que há quem trabalhe, e neste momento está não só a trabalhar connosco em Viseu, que está a trabalhar precisamente esta mudança através do trabalhar os consumidores, não é? E há quem faça esse trabalho, que faça a sua investigação e o seu trabalho, o seu desenho de políticas públicas, ou o seu contributo para o desenho de políticas públicas, trabalhando os consumidores, porque efetivamente se conseguirmos que os consumidores façam outras opções de escolha, podemos mudar aquilo que são a forma como depois distribuímos as verbas e os apoios e os subsídios ao longo da cadeia, de toda a cadeia. Eu também sei que trabalhar o consumidor é difícil porque também exige que o consumidor tenha não só a informação e o conhecimento, mas também a capacidade financeira de fazer opções de escolha. Mas depois é aí que entram as políticas, porque as políticas podem servir para apoiar agricultores e nesse sentido os produtos têm todos os mesmos valores. Podem servir, por exemplo, para taxar os produtos que sejam mais poluidores. Isso fará com que os produtos da agricultura convencional fiquem ao mesmo preço dos produtos de qualidade, que é o que aconteceu, por exemplo, nos países nórdicos. O que os países nórdicos fizeram, e por isso estão quase a chegar aos 100% de agricultura biológica, biodinâmica, ou que seja, ou qual das opções seja, porque taxaram os pesticidas mais tóxicos. E ao taxarem os pesticidas cada vez mais, aumentaram o preço dos produtos que recorrem ao uso de pesticidas de síntese.
Isso fez com que os produtos da agricultura convencional ficassem ao mesmo preço dos produtos da agricultura biológica ou de outro sistema de agricultura mais sustentável. Claro que depois poderíamos dizer, e os consumidores depois têm que pagar mais caro todos. Pronto, mas depois é preciso arranjar, as políticas públicas servem precisamente para isso. Como é que depois vamos apoiar os consumidores para que eles tenham acesso aos produtos mais caros? Portanto, há aqui muitas formas de trabalhar, há muitas formas das políticas públicas trabalharem de maneira a conseguir atingir os mesmos resultados, sejam eles reduzir fatores de síntese tóxicos, pelo menos, sejam eles apoiar a agricultura familiar, sejam eles apoiar o consumo de proximidade. É preciso é que haja vontade política de pôr essas políticas em ação. Mas há estudos a dizerem tudo isto e a explicarem como é que isto se faz. Queiram os políticos tomar decisões. Ótimo. Pergunta: quantos estatutos de agricultura familiar foram já atribuídos? Não, penso que à volta de 2.000, neste momento estarão ativos, não sei se 1.000, mas já foram ao todo mais de 2.000 estatutos atribuídos. Isto em 260.000. Sim, é muito pouco, muito pouco. Estamos a falar. Muito pouco. O estatuto também precisava de ser revisto, mas pronto, já foi revisto uma vez, esperemos que seja revisto novamente quando se perceber que não está a servir para aquilo que foi criado. Eu sou adepto que quando as coisas não estão bem, que se mudem. Mudem, Deixem exato. que se melhorem. O que se tem feito para aumentar a literacia em agricultura familiar aos consumidores? Aos eleitores de possíveis políticas que promovam a agricultura familiar? Bom, eu diria, temos feito alguma coisa, temos escrito, temos publicado, fizemos agora um plano de ação para a década da agricultura familiar, que gostávamos muito que fosse, pelo menos alguns dos pontos que fossem implementados. Há várias associações, várias entidades a trabalharem para que a agricultura familiar seja reconhecida e valorizada, mas efetivamente somos poucos na agricultura em geral, e somos muito menos, mesmo muito poucos, os que estão preocupados com a agricultura familiar e muito poucos os que estão preocupados com a transição agroecológica. E, portanto, somos poucos a chegar ao consumidor. Mas estamos a crescer, somos mais, vamos sendo mais. Vamos ter agora em abril um grande evento em Portugal, que espero que junte muita gente. Vai estar connosco uma das pessoas que mais tem escrito no mundo em prol da agroecologia e da agricultura familiar, que é o Miguel Altieri e a Clara Nichols. E vamos tentar fazer uma grande reunião no dia 20 de abril em Torres Vedras, com o apoio da Câmara Municipal de Torres Vedras, para os receber e para tentar, em conjunto com várias entidades que estão a trabalhar para isto, no Politécnico de Viseu, o Gaia, a Associação Terra Sintrópica, queremos juntar a Associação de Agricultura Familiar, enfim, todos os outros que se queiram juntar a nós nesse dia. Não é um evento de ninguém, é um evento de todos para todos, e o objetivo é tentar que esse dia e depois o dia seguinte, que vai ser no Sabugal, no contexto do projeto Mais Mulheres Agricultoras em Territórios do Interior, tentar que nesses 2 dias se fale de agricultura familiar e de transição agroecológica. E nesse dia 20 está toda a gente convidada a aparecer em Torres Vedras para tentar que esse dia seja impactante e que mostre que há um conjunto de pessoas em Portugal preocupada com estas questões que temos estado hoje a falar. Podia repetir qual é que é o nome do evento e a data, por favor? O evento ainda não tem propriamente um nome, mas será qualquer coisa em prol de uma rede de agroecologia em Portugal. Vai ser no dia 20 de abril à tarde, na Câmara, em Torres Vedras, e eu ainda não sei exatamente o local, porque ainda estamos a ultimar preparativos. Só esta semana é que tivemos a confirmação que o Miguel Altieri e a Clara Nichols iam estar connosco, e temos estado a fechar detalhes estes dias, portanto talvez amanhã eu já lhe consiga dizer, e depois no próximo daqui por 15 dias podem publicitar. Sim, obrigado, isso seria interessante. E também podem juntar a nós, se quiserem, claro. Sim, certamente que farei tudo para estar presente. Nós aqui mas só em resposta à pergunta, pronto, temos escrito, temos participado em muitos webinars, programas de rádio, temos feito ações de formação, escolas de verão, escolas de outono, escolas de inverno.
Temos tido gente a fazer teses de licenciatura, de mestrado, de doutoramento, mas pronto, precisamos de mais gente para escrever, para dizer, para falar, porque somos poucos, efetivamente. Obrigado. Uma última questão. O fortalecimento da agricultura familiar não viria também do investimento em um sistema de extensão rural público e eficaz? Claramente é uma das coisas que mais falta, mas não só a agricultura familiar, a agricultura em geral. Porque nós tivemos, de facto, um serviço de extensão rural nos anos 80, que a partir dos anos 90 foi deixando de existir para ser transferido para associações, que entretanto se foram ficando assoberbadas de trabalho burocrático, e portanto o apoio que fazem de extensão rural é na preparação de ajudas e de projetos, e não fazem efetivamente este trabalho no campo de extensão rural, que é tão necessário. Nós temos feito algumas experiências neste âmbito, neste projeto de mulheres agricultoras em territórios do interior, em que trouxemos pessoas de outros países onde ainda a extensão rural existe, para nos virem mostrar como fazem e como nós deveríamos estar a fazer, e é uma diferença imensa depois naquilo que se consegue que os agricultores mudem nas suas práticas, não é? E que aprendam e que fiquem capacitados. Portanto, precisávamos claramente de ter um sistema de extensão rural de campo, extensão rural técnica, não era extensão rural burocrática, que não temos. E não sei como fazer. Sei que no caso da Escola Agrária de Viseu, imagino que noutras, temos sido solicitados permanentemente para dar apoio técnico e consultadoria a agentes do setor. Nós não somos concorrenciais com empresas como a Espaço Visual, portanto o nosso papel não é fazer o papel das outras entidades, e portanto quando o fazemos devemos fazê-lo numa ótica de conhecimento, transferência de conhecimento, de recolha de conhecimento, de informação, e dentro daquilo que é a nossa capacidade somos poucos, não é? O nosso papel é ensinar nas escolas, é fazer investigação, e depois sobra-nos muito pouco tempo para este serviço de extensão rural, que poderia ser através das universidades e dos politécnicos. Em alguns países, quem faz extensão rural são as universidades, que são serviços de extensão rural associados às universidades e aos politécnicos e às escolas profissionais. Poderia ser isso, poderia ser como foi nos anos 90, com os apoios das medidas agroambientais, que financiavam as associações para ter técnicos a fazerem extensão rural no âmbito da proteção integrada, e funcionou muito bem nessa altura. Poderia ser de muitas maneiras, mas que ele tem que existir, tem. Ele está a fazer muita falta à extensão rural, uma extensão rural eficaz, pública, não sei se pública, se privada, mas pelo menos apoiada. Acho que faz muita falta, claramente. Eu acho que hoje que as novas tecnologias que são Ajuda muito, mas há muita gente que não chega às novas tecnologias, José. Há muita gente ainda muito longe de chegar com eficiência e com capacidade de utilizar devidamente as novas tecnologias, em particular na agricultura familiar. Sim, mas eu já fui mais cético quanto a isso. Pronto. Já vejo pessoas pronto, que não têm competência nessa área, mas que, quando as coisas são interessantes, conseguem pôr os familiares, os filhos, Deixei de o ouvir. as noras, os netos, a fazer Querem jantar? a fazer a ponte. Sim, deixou de o ouvir. Ok. Acho que a nossa hora está passada. Foi um enorme gosto Também foi um gosto estar aqui. tê-la cá. Acho que foi um momento extremamente importante e interessante para promover a agricultura familiar e a sua importância, que deveria ser melhor reconhecida pela sociedade, mas pronto, damos o nosso contributo e acreditamos que com o que fazemos todos juntos que as coisas vão ser melhores. Obrigada, José. Foi um gosto estar aqui. Muito obrigado, foi um enorme gosto. A quem esteve connosco também o meu obrigado. Até ao próximo AgroMeeting. Uma boa noite. Boa noite e muito obrigada. Obrigado, com licença.